O Bom dia. governo Lula melhorou mesmo ou foi só a avaliação, hein, na pesquisa? É só avaliação, e é natural que essas oscilações de opinião pública aconteçam muito à luz do noticiário da semana. Josias já comentou isso, eu estava entrando aqui já assistindo vocês, e é isso, você toma um determinado assunto, tipo, a enchente do Rio Grande do Sul, aquilo domina passionalmente o universo, e você tem ali aquela casquinha de eleitores que oscilam para cima e para baixo, isso é absolutamente natural. Do meu ponto de vista, e essa é uma das razões pelas quais eu aceitei a honra de mais uma vez falar com vocês. Eu estou completando um ano que eu emito uma newsletter semanal, chama Brasil Desvendado, e eu faço uma análise que procura estabelecer um método meio livre dessas oscilações de conjuntura, para que a gente tenha um universo verdadeiro de discussão das coisas e faça avaliações mais, vamos dizer, conceituais do rumo. E o rumo do país não está bem. Você tem, claro que casquinhas de conjuntura para cá e para lá, melhorando e piorando, mas se nós projetarmos os números do Brasil hoje, não é? Já inclusive olhando um grande quadro, nós vamos levar 104 anos para atingir o nível do país mais pobre da Europa Ocidental de renda e de qualidade de vida. 104 anos, o que evidentemente não é lisonjeiro para um país como o nosso. Mas, ministro, primeiro eu queria saber como o senhor prefere ser chamado: ministro, Ciro, governador, então, Ciro. Influenciador digital. Coach, certamente ele pronto, não gosta não gosta de ser chamado de influenciador coach. digital, TikToker. Bem, TikToker. Boa. agora, Ciro, eu queria saber, esse dado que o senhor está dando, olha, vai levar 104 anos para assumir, para ficar razoável, esse dado não funciona para o eleitor. O eleitor quer saber o seguinte: eu estou melhor ou eu estou pior? O que que o senhor acha do governo Lula? Está melhor ou está pior do que antes, com o governo Bolsonaro, por exemplo? Olha, por qualquer argumento que você queira considerar, do ponto de vista, vamos dizer, da retórica democrática, nós estamos melhores. É muito melhor você conviver com um governo corrupto e desastrado do campo da democracia do que com um governo corrupto e desastrado do campo do autoritarismo e da má educação. Agora, desculpa, o meu olhar, eu insisto nisso, o meu olhar não pode ser esse, ok? Vocês são analistas da conjuntura eleitoral e tal. Se você pegar, por exemplo, as antecedências de 2013, a Dilma estava frequentando indicadores de popularidade lá em cima. E a minha questão não é essa. Se você tiver como referência, e essa é a grande questão, não é, que eu estou ponderando ao Brasil, se você tiver como referência o desastre do governo Bolsonaro, por qualquer argumento que você queira considerar, que é onde o Lula reina. Mas a minha referência não é essa. A minha referência é de duas naturezas. É o que poderia ser, e, portanto, deveríamos perseguir esse poderia ser, o que não é fácil, mas, assim, se a gente deixar por menos, é que vai ser impossível. E a promessa eleitoral. Então, repare, vamos lá, o emprego melhorou? Melhorou. Quanto? 2,5% sobre uma taxa de 7,9% que cai para 7,1%. Então, ok, a inadimplência e a humilhação dos brasileiros do SPC, que é uma trava, isso não é demagogia, é uma trava orgânica ao desenvolvimento econômico do país, que infelizmente tem no consumo das famílias o seu principal motor. Ficou na mesma. Não é? O Lula fraudou uma ideia que eu coloquei em debate, que foi levada ao deboche muitas vezes, porque não soube fazer aquilo que podia ter sido feito, que era restaurar o crédito popular por um conjunto de outras políticas que não foi aquilo que eles colocaram no desenrola. Sabe quantas pessoas estavam inadimplentes, humilhadas no SPC no começo do governo Lula? 74 milhões. Sabe quantas estão hoje? 72 milhões de pessoas. Melhorou pra cacete. Diminuiu de 74 para 72 milhões. Então, o desemprego melhorou para cacete, de 77,9 para 7,1. O salário mínimo subiu acima da inflação, subiu exato R$ 79 por ano. R$ 79 de melhora no salário mínimo por ano, que já deteriorou gravemente as contas públicas, a ponto de nós estarmos nesse grande e insolúvel debate à luz do que está dominando a opinião publicada no Brasil. Nós vamos simplesmente ser capazes, o povo brasileiro do salário mínimo, de comprar 1,5 kg de picanha por ano a mais do que comprava. É isso? Ora, a Repare, certa altura, só porque o fantasma da tragédia Bolsonaro é a única ameaça, a minha ameaça não é essa, eu estou fora dessa polarização.
A certa altura, eu acompanho as suas declarações, a certa altura me lembro de ter lido algo atribuído a você, de que não mudou nada em matéria de economia. Você achava até chocante o que estava acontecendo, porque em relação a superávit, meta de inflação, câmbio flutuante, então você achava que o panorama não havia mudado nada se comparado Fernando Haddad e Paulo Guedes. É isso mesmo? Você avalia dessa maneira? Eu posso demonstrar, como tenho feito, eu vou insistir nessa newsletter, porque eu estou me manifestando toda semana com números. Não é? Então, repare, o modelo econômico brasileiro foi urdido ali numa madrugada de 99, no colapso, não é, do Real 1, né, com o Fernando Henrique operando no Banco Central particular. Eu estou contando essa história toda na minha newsletter, vou insistir nisso porque, enfim, é por onde eu estou me manifestando, eu estou procurando evitar entrevistas, mas repare, então ali nós temos câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. Na sequência foram introduzidos autonomia, eu acrescento criminosa, na forma como foi feito, do Banco Central, e política de paridade de preços internacionais da Petrobras. Essas 5 providências são rigorosamente o modelo econômico que Lula recebeu de Bolsonaro, que Bolsonaro recebeu de Temer, que Temer recebeu de Fernando Henrique, e por assim vai. É rigorosamente a mesma coisa. E no modelo de manejo da política, que está se complicando, está se cristalizando uma plutocracia no Brasil, cada deputado está recebendo das mãos do governo Lula 52 milhões de reais por ano, meu caro Josias. Não haverá mais como renovar o Congresso brasileiro, e nós temos um Congresso, salvo exceções, é caracterizadamente um Congresso de maioria fisiológica, corrupta e ultra-reacionária. E o Lula, o PT, estão financiando o congelamento dessa superestrutura representativa. Por quê? Porque o modelo de manejo da contradição profunda, que não é fácil, mas podemos discutir sobre isso, da contradição do presidencialismo brasileiro, dessa parlamentarização irresponsável do presidencialismo brasileiro, é o suborno, é a emenda de relator, é a emenda de comissão, é a emenda PIX. A gente vai dando esses nomes de fantasia bonitinhos para disfarçar o peculato, a pulverização de recursos. Sabe quanto é que o Lula está entregando para essa trama? 53 bilhões de reais esse ano. Pois é, Ciro. O Bolsonaro tinha entregue 30 bilhões e nós esculhambamos. Pois é, e o Lula recebeu esse Congresso com esse formato e, se o senhor for candidato à presidência, vai receber também esse Congresso. Eu não sou mais candidato. Sem querer lhe interromper, já lhe interrompendo, para que eu possa ser o que eu sou, um influencer digital, uma pessoa que não vai ser nunca mais candidato? Nunca mais vai ser candidato a nada. Encerrou sua carreira. Não quero mais homenagear nenhum tipo de hipocrisia. Encerrou sua carreira política nesse sentido? Eu acho importante essa declaração. De disputa eleitoral, sim. De disputa eleitoral, já. Aliás, está bem explicado isso também na newsletter. Nem legislativo, nem executivo? Nada. Eu não acredito mais nessa hipocrisia geral em que se transformou a pseudo-democracia brasileira. Mas como o senhor lidaria com um Congresso com o Centrão e com o presidente do Congresso sendo o Arthur Lira? Como o senhor lidaria? O que o senhor faria com eles? Bom, primeiro o seguinte, vamos nos fazer uma pergunta. Conciliar ou confrontar? Há nuances nas duas questões. Eu proponho que nós façamos uma primeira atitude conciliatória e, daí adiante, um conjunto de práticas de conflito administrado dentro da linguagem da democracia. O que é a conciliação primeira? Entre a eleição e a posse, propor, com começo, meio e fim, qual é a estratégia que eu vou depender do Congresso Nacional para reformar o país. Uma coisa é reformar o país, outra coisa é administrar o dia a dia do país. Para reformar o país, eu preciso trabalhar, muitas vezes, 3/5, o que é uma linguagem que o presidencialismo impõe, de não ser necessariamente aliciamento, nem medo de CPI, nem tramas eternas de reeleição a qualquer preço. Então, vamos lá, o que é que eu faria? Isso tudo Lula jogou fora, tá? Isso também eu escrevi na data, porque o tempo mágico e único, não replicável, para superar essa contradição se dá na posse do presidente. É uma energia máxima. Foi ali que o Collor, por exemplo, fez o plano Collor, sequestrando a poupança popular, com aplauso de um Congresso que acabou dando impeachment para ele
com o recuo do judiciário sancionando ilegalidades brutais e com aplauso das vítimas, porque havia ali a imanência de que o cara se elegeu e que agora precisava tomar uma providência, que ele estava providência, mais ou menos o que o Milei está gozando agora, fazendo besteira diariamente, mas tudo indica para o eleitorado menos informado que ele está tentando. Daqui a pouco vai se desmoralizar. E isso o Lula jogou fora. Mas o que ele podia ter feito? Chamado um grande pacto de governadores e prefeitos, restaurar o Pacto Federativo como? Botando na mesa a negociação da dívida dos estados e municípios em troca do apoio sistemático desse novo Pacto Federativo a um conjunto de reformas, de maneira que hoje de 10% a 13% da receita corrente de cada estado vai para a União Federal. E não está indo mais porque Minas vai ao Supremo e consegue uma liminar absurda e não paga. O São Paulo vai ao Supremo, pega uma liminar absurda e não paga. Essas liminares caem, o saldo não pago vai ser capitalizado para o fim. Os estados que pagam são feitos de otário, etc, etc. Enfim, jogaram tudo isso fora. Isso já atenuaria muito fortemente essa distância entre um Congresso fisiológico, vítima do lobby, da manipulação. Em seguida, 6 meses de debate. Feito esse pacto, em que estaria, por exemplo, participação em ministério, tudo isso é normal. Uma política de emendas que seria diferente, por exemplo, no meu governo, hipotético, e como, vamos dizer, opinião sobre como resolver o problema, as emendas poderiam e deveriam ser liberadas mediante a obediência a 2 critérios. Primeiro, linhas de prioridade para impedir a dispersão. Então, esse ano, todas as emendas serão aceitas desde que vão ser aplicadas em educação pública. Ou todas vão ser desde que aplicadas em saúde pública. Ou todas vão ser desde que aplicadas em moradia popular e saneamento básico. E aí você elimina a dispersão. E, a partir daí, eu pego a tabela de preços unitários da Fundação Getúlio Vargas. Eu tenho muito detalhe disso, porque eu me preparei para isso, né, e continuo estudando o assunto. E estabeleceria, com base na internet, os preços unitários, de maneira que 1 quilômetro de estrada do Juscelino, ministro das Comunicações, lá na fazenda dele, não podia ser feito superfaturado e ele continuar ministro impunemente, como está aí ao Lula ensinando à juventude brasileira que política é isso mesmo, é conciliar com ladrão, o que não valeu por ladrões que planejaram roubar na importação de arroz. Mas e o Arthur Lira? E o Arthur Lira? Um pouquinho, eu estou falando a solução. Então, vamos lá, um pacto de governadores e prefeitos para colocá-los como mediadores. 6 meses de aprofundamento do debate para validar popularmente as providências que nós estamos fazendo e dar ocasião a Arthur Lira ou o que você queira que ele represente, percebe? E, na sequência, vamos votar. Vamos votar com um artigozinho só, no conjunto de reformas orgânicas, uma casadinha com a outra, um artiguinho só que precisaria de maioria simples, que era uma autorização para os pontos onde houvesse, né, divergência insuperável nessa dinâmica de conciliação, mandar essa deliberação deste conflito, desse ponto conflituoso, à votação popular, plebiscitos e referendos. Pode botar o Lira, pode botar quem quiser, por aí é a única chance do país resolver o problema. Agora, Ciro, você parte de um pressuposto que considera uma situação normal. Essa normalidade foi se convertendo numa espécie de emendocracia desde a Dilma Rousseff, quando o Eduardo Cunha começou a tornar obrigatórios os pagamentos das emendas. Primeiro as individuais, depois as de bancada, de tal sorte que hoje o grosso desses mais de 50 bilhões de reais em emendas que o governo libera na modalidade impositiva, né? O que eu lhe pergunto o que faria com que esses parlamentares que hoje encontraram nesse butim uma sobrevivência política muito fácil, sai o dinheiro do Ministério, vai lá para a sua base eleitoral, não tem nem que prestar contas. O que vai fazer um deputado, um parlamentar, um senador como esse se render a uma pressão hipotética de governador, de prefeito, depois desse pacto que você sugere? Olha, se eles estão com a mão no dinheiro, como fazer esse sistema, essa emendocracia refluir com a anuência dos parlamentares, que hoje estão praticamente, como você diz, é um parlamentarismo de fancaria, não?
Olha, a inteligência da sua pergunta, Josias, traz a semente da resposta. Eu estou dizendo que o problema está se agravando diariamente por obra e graça do lulopetismo. Então, repare, isso não era assim. Eu fui ministro da Fazenda, eu fui ministro da Integração Nacional do Brasil. Isso não era assim, definitivamente. Está virando assim por esse conjunto de concessões desonestas, não é, que representam um grande estelionato do lulopetismo com a vida brasileira, agora projetando suas irresponsabilidades de conjuntura para o futuro. Pergunta: valeu a pena a Dilma ter conciliado com o Eduardo Cunha? Ela foi caçada por uma iniciativa do Eduardo Cunha, percebe? E agora a mesma coisa. Então não está ficando fácil, está ficando cada vez mais difícil, mas a única forma de resolver, conhecendo o Brasil como eu conheço, é tentar colocar uma contraforça, e essa contraforça tem que ser aquilo que os políticos mais respeitam do que o lobby e o dinheiro no bolso, que é a ingerência de governadores e prefeitos nas suas eleições. Então, eu posso, e a única saída, não estou dizendo que é fácil, mas eu pego o seguinte, eu digo, olha, Ceará, o seu estado está lá mandando 13% da receita corrente líquida para a União todo mês. Todo mês. Então, eu vou dizer o seguinte, nos próximos 4 anos do meu governo, se e somente se o estado do Ceará vier com a sua maioria de 3/5 em favor dessa conjunto de providências aqui que eu estou tomando, vou reformar o sistema tributário, vou fazer a reforma fiscal que o país vai quebrar, não deixemos de falar sobre isso. Não deixemos hoje de falar sobre isso, porque tem um grande debate desorientando a sociedade brasileira. A questão fiscal brasileira é gravíssima, e não é de hoje. E não será resolvida por esse discurso, esse falso consenso que a plutocracia conseguiu que fosse unânime, sem contraste na grande mídia brasileira. Então, se o governador aderir, ele vai ser indenizado. E ele, ao ser indenizado com 13% ao mês da sua receita corrente líquida, ele vai ter uma alternativa de financiar o esforço legítimo dos seus deputados, tendo muito mais lógica e dando muito mais consistência a um fenômeno que veio para ficar. Não podia, jamais teria vindo para ficar no limite que ficou. Mas isso é um dos crimes transcendentais que o Lula praticou no Brasil. Ciro, você falou já mais de uma vez, e vem repetindo isso até na sua newsletter, falando sobre o governo corrupto, né? Você pretende formalizar algum tipo de denúncia? O que você pretende fazer para combater a corrupção que você enxerga no governo Lula? E qual é essa corrupção que você enxerga hoje no governo Lula, Ciro? Fabíola, nós jornalistas, felizmente não se exige mais diploma nem credenciamento, né? Nós jornalistas não somos propriamente encarregados de fazer a representação. Você, quando faz uma denúncia de uma coisa, você espera que as instituições regulares da República, encarregadas institucionalmente de fazer isso, cumpram sua tarefa. É onde eu quero ser visto. Quando eu digo na minha newsletter, eu faço isso com muita responsabilidade. Vou dar 2 exemplos. Não saio em canto nenhum do Brasil por influência asfixiante, né, do sistema financeiro na nossa grande mídia, o que eu considero um dos mais graves escândalos potenciais da vida brasileira. Chama-se escândalo dos precatórios. No dia 28 de dezembro do ano passado, 28 de dezembro, o país já estava indo para as festas, Lula e Haddad assinaram um cheque de 93 bilhões de reais para pagar de uma vez só precatórios que tinham sido caloteados pelo Bolsonaro lá atrás. Quando o Bolsonaro lá atrás caloteou esse pagamento desses precatórios, que a população precisa saber, precatório é uma ordem judicial contra a qual não há mais recurso possível. Pague-se imediatamente, o que significa precatório por ordem judicial. O Bolsonaro faz uma emenda à Constituição dizendo pago, devo, não nego, pago quando puder. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro fez ouvidos moucos para essa violenta inconstitucionalidade que o Bolsonaro fez, que retroagia uma norma para ferir coisa julgada. Pois bem, isso é a barafunda brasileira que também alcança o judiciário. Com isto, o mercado secundário de precatórios desvalorizou o valor da face desses precatórios em até 60% deles. Um precatório valia 100 milhões de reais para alguém receber, ou 1 milhão de reais. Quando acabou, o mercado secundário estava pagando 40 por esses 100. Então, o que acontece? No dia 28, o Lula manda pagar tudo de uma vez. Eu achei aquilo muito estranho e fui investigar. Senhores, senhora, aquilo tinha sido comprado por 4 ou 5 bancos com deságio de 50% a 60%.
Agora, Ciro, depois Espera um pouquinho, dessa... deságio de 60%. Se o governo tinha 93 bilhões de reais para pagar, por que não chamou os verdadeiros titulares e pediu a eles esse desconto, economizando 30, 40 bilhões de reais para os cofres do governo? Mas Esqueça que eu fui uma deputado. Não se esqueça que eu fui ministro da observação, Fazenda, prefeito de capital e governador de estado. Veja o que eu andei fazendo com precatório. Por isso que eu sei o que eu estou falando. Não saiu e não vai sair em canto nenhum da mídia brasileira. Só uma observação, Ciro. A sua declaração, ela contém uma insinuação de que houve um grande conluio, né? Um conluio do governo federal com os bancos, de modo a favorecer os bancos que foram ao mercado secundário, recolheram esses papéis, esses precatórios que estavam por ser pagos e se beneficiaram. Agora, se a gente pega os dados do Banco Central, isso foi divulgado, dos 93 bilhões que o governo quitou em precatórios, 3,18 bilhões foram para os bancos. E aí, Anote desse aí, total de anote aí, 3,18, jornalista. 1,68 bilhão eram referentes a precatórios que os bancos adquiriram de terceiros. Esses dados estão errados? É uma grande mentira. Anote aí, grande jornalista Josias de Souza, que tem responsabilidade com seus leitores e com seu órgão de imprensa e com a sua vida. O Banco Central brasileiro, naquela notinha que soltou, sem mencionar minha denúncia, pretendeu dar a quem quisesse desmentir, como você agora de boa fé certamente fez, uma grosseira fraude. O que o Banco Central faz? Duas coisas. Primeiro, ele contabiliza a contabilidade dos bancos, que é trimestral, de dezembro. Ora, se os precatórios entraram dia 28 de dezembro, estes valores monstruosos só vão aparecer no balanço trimestral de abril. Primeira mentira, tá? Ele fez isso, uma declaração em cima do balanço trimestral dos bancos de dezembro. Eu presidi, eu fui chefe do Banco Central. Sei o que eu estou falando e sou um homem muito sério. E estamos falando de corrupção central no governo brasileiro. Então, repare, mentiu porque baseou as informações em trimestre vencido quando os 93 bilhões foram pagos dia 28 de dezembro. Segundo, ele diz que os bancos, como se eu tivesse falado, que os bancos, eles próprios eram os titulares dos precatórios. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de escritórios de advocacia que, mandatados pelos bancos, são 4 ou 5 só. Eu não digo os nomes, que eu sei porque estão protegidos por sigilo bancário e por sigilo profissional dos escritórios de advocacia. Mas uma rapidíssima investigação superficial que requeira ao CNJ quem foram os titulares e quem foram aqueles que substituíram os titulares, em que data foram comprados, você vai ver a monstruosa perda de 30, 40 bilhões de reais pela União Federal. Enfim, a segunda questão é, quando os bancos pegam esses precatórios, viu, Josias, investigue. Você deve isso à sua biografia. Investigue. Eles hospedam isso num negócio chamado FDIC. Não fica escrito lá no balanço do banco precatórios. FDIC é uma sigla que quiser Fundo de Direitos Creditórios. O Banco Central sabe qual é a característica e a composição desses FDICs. Vá ver lá. Nós estamos falando de mais de 150 bilhões de reais. Por quê? Porque essa parte da União Federal são 93 de uma pancada só. Para mascarar, em janeiro, em plena guerra fiscal que o país estava, em janeiro para fevereiro, o Haddad antecipou o pagamento de 30 bilhões de reais de precatórios. Por que isso? Eu vou explicar. Porque o Ministério Público não quis investigar na sua... Você está dizendo, na prática, que o seu ex-amigo Fernando Haddad, ele entrou num conluio com os bancos, é isso? Não, eu não posso favorecer os bancos. Eu não posso nomear o Fernando Haddad. Eu estou dizendo o seguinte, que o Fernando Haddad, como chefe do Tesouro Nacional, e o Lula, como presidente da República, assinaram um cheque de 93 bilhões de reais, o que é absolutamente inédito. Nunca houve isso na história dessa República. Os precatórios vão tomando chegada, você vai pagando. Eles pagaram tudo de uma vez só. Isto aconteceu e a responsabilidade é do chefe do Tesouro Nacional, Haddad e Lula. Os bancos tinham comprado esses precatórios com 60% de deságio. Embolsaram, a partir da decisão de pagar de uma vez só, embolsaram os 40%, 50% de deságio que tinham pago de uma vez só. Isto se chama, em qualquer nação do planeta, enriquecimento ilícito. Ninguém faz uma aposta desse volume de bilhões se não tiver informação privilegiada. Quem despachou a Federação Plenária é problema do Ministério Público. Eu não tenho como quebrar o sigilo bancário, telefônico, fiscal. O que eu sei é da absoluta promiscuidade com que o Haddad anda se relacionando com o sistema financeiro.
E vocês... Reuniões secretas, isso nos Estados Unidos, ele saía de lá para a cadeia. Na legislação europeia, ele sairia de uma reunião secreta com os banqueiros para a cadeia. Eu não estou dizendo que isso seja má-fé, pode ser só ingenuidade ou uma ambição desmedida. Agora eu vou dizer mais. Os irmãos Weller Batista, minha newsletter antecipou isso há 3 ou 4 edições atrás, estão de volta ao centro do patrimonialismo e da esculhambação no Brasil. Estou de volta. O Lula editou a medida provisória 2 dias depois. 2 dias depois que os irmãos Batista compraram, chocando o mercado. Havia 12 termoelétricas à venda na Amazônia, todas micadas. E fazia meses que essas termoelétricas estavam ofertadas no mercado, ninguém queria comprar. De repente, não mais do que de repente, Joesley e Wesley Batista, os notórios irmãos Batista da JBS, corruptores profissionais da vida republicana, ex-vida republicana brasileira, compram as 7. Lá vou eu investigar. Aliás, uma jornalista do Globo, eu não estou lembrando o nome aqui, mas Malu via Gaspar. ela, Malu Gaspar publicou isto. Então, repare, eles compraram. E por que eles compraram isso? Foi o mercado investigar. Ora, eles compraram por quê? Porque uma medida provisória diz no artigo lá que os 150 milhões por mês de prejuízo dessas estatais passam agora a ser pagos pelo Josias de Souza, pela Fabíola Cidral, pelo Thales Faria, pelo Ciro Gomes e pelo Povão, através de um incremento na tarifa de energia elétrica. Ou seja, o prejuízo do negócio que inviabilizou para outras pessoas que não queriam comprar foi estatizado, não, foi tornado popular. O povão vai pagar. Mas tem mais, é muito mais grave. 9 bilhões de reais é o passivo da Amazônia Energia, da Amazonas Energia. E a medida provisória, meio que especulando sobre o futuro, talvez eu tenha melado essa negociata, ou não, tal é o cinismo, diz lá no artigo que, em hipótese, sim, o Lula manda, a Amazonas Energia está quebrada. Em circunstância de quebradeira, diz a lei brasileira que é caso de cassação da concessão e assunção pelo Estado para fazer a consolidação, dado que a energia é um bem que não pode descontinuar a oferta. Nós estamos falando da energia do polo industrial de Manaus, de onde sai 8% da produção industrial brasileira, só para dar um exemplo prático. Pois bem, o que o Lula faz? Ao invés de cumprir a lei, manda a Agência Nacional de Energia Elétrica dar um jeito de flexibilizar os problemas da Amazonas Energia, e diz que, em caso da iniciativa privada comprar a Amazonas Energia, o passivo de 9 bilhões de reais dela vai ser convertido, olha, meu irmão, em ações do sistema Eletrobras, que, por sua vez, está controlado pelos três controladores das Americanas, a grande turbofraude das Americanas, que também foi denunciado na newsletter com detalhes, mostrando que quem presidia a reunião do Conselho de Administração, ainda que não fosse formalmente membro dela, era o Sicupira. Isso tudo foi banido dos jornais, está aí os bagrinhos sendo presos, condenados, e os grandes responsáveis pela fraude, que durou 10 anos. Não foi agora, deixa eu dizer mais, a JBS... Aqui mesmo... É a nossa manchete principal, mostra a nossa manchete. Mostra a nossa manchete principal aqui, Josias, só para ele... Calma, Ciro. Ele está agitado hoje, espera um pouquinho. Há 3 semanas. Espera só um minutinho. Mas o assinante da newsletter sabe disso há 3 semanas. Deixa eu dizer mais. Os irmãos Batista ganharam uma universidade, uma autorização de uma universidade do MEC. Uma autorização para fazer uma universidade do MEC. Mas tem mais. Os irmãos Batista têm um contrato com o sistema Eletrobras de construção de hidrelétricas que não cumpriram. Eles, por isso... Está na nossa matéria, isso. Não estou dizendo que não seja matéria. A acusação aqui não é contra a Folha nem contra o UOL. A acusação aqui é contra a corrupção que tomou centralidade no Brasil e está mandando e desmandando no governo Lula. Você acha que esse governo Lula é mais corrupto do que o outro, inclusive? Você acha não, esse recorde ainda pertence a ele. Pertence a ele ou ao Bolsonaro? Porque o senhor também chamou o governo de Bolsonaro de corrupto, né? Repare, o problema é esse. A newsletter denunciou que, numa bela tarde, o Bolsonaro chamou o presidente da Petrobras para discutir a coisa. Todo o mundo sabia que, naquela hora que vazasse aquela reunião, as ações da Petrobras iam despencar. 15 minutos depois do registro da reunião na agenda do Palácio do Planalto, um aplicador anônimo,
que é facilmente identificável se houvesse uma comissão de valores imobiliários minimamente honesta no Brasil, também está subornada, não é? Saiu apostando na queda monstruosa das ações da Petrobras. Entrou com 160 mil reais e saiu com 16 milhões de reais nessa especulação. Quem estava nessa reunião? O general da Petrobras, o Bolsonaro e o Paulo Guedes. Quem conhece esse jogo de mercado futuro, não sei o que e tal? Dos três que eu conheço, Paulo Guedes. Enfim, é uma esculhambação geral. A gente Agora, o senhor está falando de corrupção generalizada, corrupção no atual governo, mas e o senhor está falando que o senhor hoje é um jornalista, mas também continua sendo político, está afiliado ao PDT, e o seu partido está no governo. Como é essa relação sua com o seu partido e com a política, afinal de contas? A minha relação é muito delicada, mas é assim, quando o Lula chamou o PDT, primeiro, o PDT estava obrigado, depois do que aconteceu da minha desastradíssima candidatura, o PDT estava obrigado a optar entre Lula e Bolsonaro. Então, obviamente, pela história do PDT, o PDT resolveu apoiar o Lula. Então, vamos ter clareza. Eu não tinha condição pessoal, moral, nenhuma de apoiar mais, como nunca mais apoiarei nenhum dos dois. Pode chover canivete, pode vir pressão do planeta Terra, eu não voto em Lula, nem Bolsonaro, nem vaca tussa. Mas entendia vamos dizer, a orientação do meu partido e acatei e declarei publicamente isso. Eu sigo a orientação do meu partido. Em seguida, o Lupe me comunicou uma coisa, que o Lula estava chamando ele para ser ministro. E eu e ele analisamos de forma muito séria, serena, respeitosa, que se ele não aceitasse, o Lula ia partir para destruir imediatamente o PDT, passando por cima da direção e convidando alguém, que certamente, por tudo que já tinha acontecido nas eleições, pelo afrouxamento geral, pela traição generalizada, iria aceitar. E se completaria a tarefa do Lula, que o Lula se propôs desde sempre, de destruir todas as forças progressistas brasileiras, seja na estrutura partidária, seja na estrutura sindical, na estrutura estudantil, na estrutura dos acadêmicos, na estrutura dos artistas. Ele destruiu pela cooptação, pelo suborno, pelo deixa por menos, tudo que há organizado na sociedade civil brasileira, para se perpetuar no poder de forma inconsequente, como está acontecendo. Então, repare, o Lupe fez aquilo que tinha que fazer um dirigente partidário. Em nome de preservar ainda um esforço de identidade partidária, ele está lá ajudando e fazendo um bom trabalho, diga-se bem da verdade. Falando em Bolsonaro, o que você achou do indiciamento dele em relação ao caso das joias, né? Ele, seus aliados, continuam falando em perseguição política, falou, poxa, ele devolveu as joias, e agora eles falam também, não, mas era presente pessoal, eles estão utilizando isso. O que você acha dessa história das joias? Isso vai complicar a vida de Bolsonaro? Como é que você tem analisado essa situação, Ciro? É tudo igual, querido. Veja bem, era pedalinho, era sítio de Atibaia, sabe? Eu fico muito constrangido e às vezes me sinto um perfeito idiota, porque renunciei às pensões a que tinha direito por decência, não fui morar em palácio porque achava uma imoralidade ética, me preservei limpo e republicano, nunca respondi por um mal feito, nem sequer para ser absolvido, enfim. E sou um idiota, porque a gente fala que é contra a corrupção, mas vai deixando por menos. Repare, o que eu defendo é que o Bolsonaro pague, e pague caro, pelos crimes continuados que cometeu. O crime mais grave que ele cometeu foi o crime de genocídio. Aquilo que ele fez na pandemia e provocou a morte de centenas ou dezenas de milhares de pessoas, eu não sei se os inquéritos devidos estão andando. Dito isto, vamos lá. Roubar dinheiro de joia só mostra o nível de degradação, sabe, de avacalhação da liderança brasileira. Mas isso não era surpresa nenhuma. Ninguém quis dar bola, mas na campanha eleitoral eu mostrei, já na de 18, depois mostrei na de 22 de novo, ninguém quis dar a menor bola, notas fiscais em que o Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete de deputado, na constância em que eu era companheiro dele na mesma legislatura. Minha mulher não gosta que eu diga companheiro, mas assim, ele era deputado e eu também na mesma data. O meu gabinete gastava R$600 por mês de gasolina, o dele R$12 mil. O meu comprava em diversos postos de gasolina de Brasília, onde a gente trabalha, né? E o dele era tudo num posto de gasolina só na Barra da Tijuca. R$12 mil dá para um carro rodar a circunferência da Terra 2 ou 3 vezes. Ninguém quer ver, né? Usar o dinheiro do auxílio moradia para comer gente, aspas, 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 era o que o Bolsonaro dizia como relativizar. Rachadinha, roubalheira, compra de coisas de imóveis em espécie, tudo isso está indicando o nível, sabe, de ladrão de galinha
que nós colocamos na presidência da República Brasileira. O que eu espero agora é que a Polícia Federal não cometa o erro grave que cometeu. Porque, assim como o Lula entupiu a opinião dos seus fanáticos de que foi absolvido, inocentado, sem nunca ter sido, o Lula andou na brecha da lei para, depois que o Supremo fez as coisas horríveis que fez, de se omitir nas arbitrariedades do Sérgio Moro na primeira hora, e depois de evitar o julgamento de mérito do assunto que devolvesse, por exemplo, ao Lula sua inocência, eles apenas utilizaram um expediente que era de dizer, não, o lugar de julgar correto não era Curitiba, era Brasília. Aí o Lula, nessa altura, já tinha feito 70 e tantos anos, então Brasília agora, em vez de, pelo menos, fazer o julgamento e deixar de aplicar a pena por causa da idade, não, simplesmente mandaram para o arquivo, garantindo a impunidade. E com isso, a petezada e seus fanáticos dizem que tudo é perseguição política e tal. A mesma coisa o Bolsonaro vai fazer e vai ter êxito. E mas o senhor hoje acha que o Lula é culpado ou inocente? Um minutinho só. Quando o Bolsonaro reclama que a Polícia Federal trocou 25 milhões por 6 milhões, meu irmão, a polícia não pode fazer isso. Será que não foi de propósito? Eu acho tão aberrante, conheço tão bem a qualidade técnica da Polícia Federal brasileira e conheço tantas as molecagens brasileiras que eu fico duvidando se não foi de propósito. Porque é devastador aqui embaixo. É devastador aqui embaixo que o bolsonarismo possa dizer, tá vendo? Era 25 milhões, agora é 6. E aí vai para todas essas coisas e vai garantir o quê? De novo, o federal que tinha falado dos 25 milhões, né? Não foi a Polícia Federal, foi uma análise feita que saiu na imprensa. A polícia nunca deu o valor exato das joias, né, Ciro? Você está me dizendo isso. Não tinha um valor que foi dito oficialmente pela Polícia Federal, porque essa foi uma descoberta, inclusive, da imprensa. Ótimo, você que está no nosso time de jornalistas, né? Essa informação veio através até, se não me engano, foi o próprio Estadão o primeiro a dar essa notícia das joias e tudo mais, que estava apreendida. Oi? Eu fico feliz de saber, e acho que a Polícia Federal, nesse caso, tem que soltar uma nota dizendo exatamente o que você fez. Porque não é possível um erro dessa natureza. Por quê? Porque nós estamos caminhando no fio de uma navalha. O fio de uma navalha é que a moralidade, a decência, o respeito à lei são valores postos do lado no Brasil, a conveniência eleitoral de um e de outro desses polos, que, na verdade, são polos apenas de disputa eleitoral. Eles conservam rigorosamente, como eu quero dizer, e tento demonstrar isso todo dia, no manejo da economia e no manejo do modelo político do Brasil. Agora, Ciro, só mais um pontinho, Josias, no qual, quando ele falou que o maior crime, na opinião dele, cometido pelo Bolsonaro foi o genocídio durante a pandemia, e é muito curioso porque isso acaba sendo esquecido, né? Ficou o foco agora na questão da carteira de vacinação, né? E que isso alguns juristas até dizem, pode ser que não dê em nada, porque será que ele usou a carteira falsa para entrar, não precisou? Eu queria perguntar sobre a questão do 8 de janeiro. A questão da tentativa de golpe, você não vê como algo também muito grave ou mais grave cometido pelo Bolsonaro durante aí a sua gestão e pós sua gestão? Vejo crime, já escrevi na newsletter analiticamente sobre isso, do ponto de vista jurídico, mas deixa eu lhe colocar qual é a tese, que qualquer pessoa pode recuperar lá. Não é o dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro foi um ato de vandalismo, chamado de terrorismo. Estou falando aqui sob o ponto de vista técnico, jurídico, de maneira a encaminhar uma punição. Então, aquilo ali foi um ato de vandalismo, né, que tem que ser punido severamente, etc, etc. Mas o golpe aconteceu antes, com Bolsonaro na constância da presidência da República, portanto, sendo ele o responsável, e ele fez aquela minuta, e ele fez aquela consulta, ali ele consumou a sua atitude criminosa de golpe. Por quê? Porque golpe de Estado é um tipo de crime muito peculiar. No Brasil, na legislação brasileira, a intenção de um crime não é punível. O cristianismo pune, né? A gente peca por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por isso, na nossa cultura, talvez você possa imaginar que é cabível a punição de alguém porque pensou em fazer uma coisa. Mas o arrependimento eficaz, esse é o erro. O Lula, inclusive, deu esse álibi para o Bolsonaro, né, como parecendo que o Bolsonaro teria tido um arrependimento eficaz. Ora, o arrependimento eficaz elimina o crime, portanto, ele não é punível. Não é o caso. Por quê? Por definição, golpe de Estado consumado não tem punição. Por quê? Porque quem assume o poder é o golpista. Então, fica óbvio que quem escreve a história é o vitorioso. O golpe planejado,
iniciado em suas tratativas, já é consumação de crime, portanto, punível. Este inquérito tem que ser muito bem conduzido e acho que dos 3 problemas, do roubo das joias, há, obviamente, um crime de ladrão de galinha, mas é um crime. Não é? A falsificação do cartão de vacinação, crime de ladrão de galinha, mas é um crime. Mas o grande crime é o genocídio, porque ali tem um homicídio, não é generalizado no mínimo, não é? E como se caracterizou por uma ação muito reiterada do Bolsonaro, você tem claramente ali uma indução à morte. Portanto, é um crime. Eu representei, só para vocês terem uma ideia, eu representei ao Tribunal Internacional Ele Penal. vai ser preso? Eu acho que deveria ser, mas com 100% dos cuidados. Não, Mas eu não vai posso ser, afirmar, na porque sua eu não opinião? sei, eu não sei. Repare, o Lula ficou 5 anos condenado, pagou uma cadeia longa. Quando chegou na véspera da eleição, da outra eleição, onde convinha ao sistema político eleitoral do baronato brasileiro, ele foi tirado da condição de condenado de coisa e foi levado. Por que isso não pode acontecer com o Bolsonaro? O Noblar, não sei que valor tem a opinião dele, e eu, por isso, não comentei na minha newsletter, né? O Noblar disse que o Lula teria falado, que se o Congresso Nacional anistiar o Bolsonaro, ele vai sancionar. Pronto, está aí o Bolsonaro de volta ao processo. Tu duvida disso? Que o Lula, se puder, vai ressuscitar o Bolsonaro para poder nós termos todos que repetir a mesma bobagem que fizemos ali atrás, desconsiderar a alternativa em nome do mal menor? É isso que vai acontecer Ciro, nessa migração do país. Vamos anotar o que eu estou dizendo, perdão. Você mencionou há pouco um aspecto que agora mesmo a defesa do Bolsonaro ela se apega a questões processuais e se esquiva de discutir o mérito das acusações que são feitas contra ele. Todos os casos, na vacina, no cartão de vacina, nesse roubo de joias e na tentativa de golpe. O que eu lhe pergunto já se verificou no Brasil que esse debate sobre questões processuais costuma dar resultado, né? O que eu lhe pergunto é se, na atual tramitação dos processos, com a relatoria submetida ao ministro Alexandre de Moraes, com o foro do Supremo Tribunal Federal, que é questionado pelos advogados do Bolsonaro, que dizem que ele, sem mandato, tinha que descer tudo para o primeiro grau, você acha que abre-se aqui uma clareira para que se repita o êxito do debate sobre questões processuais em detrimento do mérito dos processos, ou não? Estamos longe disso? Não, estamos muito mais perto disso do que se supõe. Por quê? Porque isso dá ao judiciário esse lugar político, né, de ficar arbitrando os tempos da opinião publicada ou da opinião pública brasileira, sem ter que se posicionar corretamente. Veja, uma das coisas que a minha newsletter examina, com todo respeito, é este inquérito do fim do mundo. Percebe? Esta fragilidade, ela aqui embaixo, ela equipa a opinião pública favorável ao Bolsonaro e aquela fração mais neutra, mais equilibrada da opinião pública, com esse elemento de suspeição. Por que o ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito, data máxima vênia, é a expressão que nós advogados usamos, é o encarregado disso? Não é razoável. Sabe, ele foi nomeado há 5 anos atrás por uma portaria exótica do ministro Toffoli para presidir um inquérito sobre fake news e, a partir daí, ele transforma-se no responsável por tudo o mais que acontece nessa república. Não é que eu não ache boa a severidade dele, eu acho, mas eu sou, como advogado, cuidadoso com essas coisas. Quando elas convêm a gente comemora. Quando elas não convêm a gente, era o Moro. Ora, a Petrobras é no Rio de Janeiro, o governo Lula cede ao Distrito Federal. E como é que um juiz singular de Curitiba se arvora de ser o responsável de palmatória do mundo e tal? Todo mundo bateu palma para esta molecagem, não é? A mídia entrou nisso, claro, com vontade de moralizar o país, uma certa parte, outra lá achando que finalmente tinham pego no calcanhar de Aquiles do Lula, que é essa vulnerabilidade ancestral à corrupção, enfim, a fisiologia, o apego à vida burguesa. Portanto, hoje, os meus colegas que estão patrocinando a defesa do Bolsonaro estão agindo taticamente de forma muito correta. Muito correta. Por quê? Porque daqui a pouco, se o vento muda, os juízes terão, em qualquer instância, terão esse precedente. Não, eu não vou julgar se ele roubou mesmo ou não. Eu vou dizer o seguinte, é que ele teve um arrependimento eficaz, porque na hora que ele achava que a joia era dele, o Tribunal de Contas passou a dizer que não era, aí ele mandou comprar de volta para devolver. Olha, tem uma coisa aí.
É evidente que isso é uma coisa falsa. Sob o ponto de vista de mérito, ele praticou peculato sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. E, portanto, merece ser condenado por peculato. Ciro, eu queria refletir um pouquinho sobre extrema-direita, França, esquerda, extrema esquerda. Até estava vendo lá no Sensacionalista, o pessoal brincou com você, né? Falou, o Ciro disse que a esquerda venceu na França porque ele foi para Paris. Fazendo aí uma piada com a sua ida a Paris, que sempre é notícia. Ô Ciro, vamos lá. Como é que você analisou essa reviravolta, né, na França? O que isso significa para o Brasil? Você acha que traz algum recado aqui para o Brasil? Nesse mesmo final de semana que aconteceu isso, um encontro da extrema-direita e direita, eles não gostam de ser chamados como extrema-direita, até também queria saber sobre isso, o que você pensa, né? Lá em Balneário Camboriú reuniu, né, Bolsonaro e Milei como os grandes representantes da extrema-direita e querendo mostrar a força disso aqui no Brasil. Como é que você vê aí o panorama de direita, extrema-direita e esquerda na França, no mundo e no Brasil? Veja, primeiro vamos entender, porque isso é absolutamente grave e inadiável para nós, e vocês, grandes jornalistas, têm um papel indispensável, os intelectuais têm um papel indispensável para iluminar essa discussão e tirá-la do adjetivo oportunista. O que está acontecendo no mundo hoje? A partir da debate do neoliberalismo, que não é um palavrão, como, enfim, os críticos superficiais fazem, o neoliberalismo era uma resposta europeia ao drama da perda de competitividade deles em função da emergência da competição oriental versus os custos do estado de bem-estar social europeu, que impõem uma carga fiscal muito alta. A partir da competição selvagem do fim da descolonização, eles começaram a ver que a cunha fiscal, que pesava sobre os estados nacionais europeus, era impagável em função da perda de competição deles nos mercados europeus e em terceiros mercados. Veio a resposta neoliberal, simplificadora, como proposta: desmontar o Estado, reduzir o custo dele na carregação da economia e, portanto, restaurar a condição de competir deles. Essa obra ficou a meio caminho, porque as sociedades não aceitaram o desmonte do estado de bem-estar social. Em paralelo, a descolonização produziu ondas de migração que fazem com que o assunto direita, extrema-direita da Europa seja completamente diferente desses adjetivos, muitas vezes manipulados de forma superficial, entre nós brasileiros. Então, repare, primeiro, qual é a grande questão? No nosso caminho aqui, este problema da cunha fiscal não é o fator central de impedimento da nossa competitividade sistêmica. São muitos outros fatores, câmbio, juros são os dois mais importantes, custos de transferência, embora haja muita ineficiência no sistema tributário. Desculpa, o meu despertador tocou aqui. Enfim, então, não sendo o nosso problema, o que é que acontece? Pelas tantas, o Donald Trump mandou para cá um bandido que está preso hoje nos Estados Unidos, eu rio porque comemoro isso, chamado Steve Bannon. Qual é a lógica do Steve Bannon? Ora, diante de uma sociedade cortada em classes como a americana, mas mais gravemente como a brasileira, se eu deixar que a política aborde o povo com assuntos da sua coletividade, das suas maiorias amplas, quais sejam educação, ou vamos aqui botar em ordem da emergência popular, segurança pública, saúde pública, educação pública, transporte, moradia, saneamento básico, essas populações insatisfeitas com a má oferta desses serviços todos tendem a votar de forma progressista. Portanto, qual é o método de uma força de direita reacionária, orgânica, que queira ganhar as eleições? Ele veio aqui e ensinou para a direita brasileira, que estava escondida no armário desde a debate do regime de 64. Troca na cabeça do povo o locus onde o voto se decide. Ao invés de discutir saúde, segurança, educação, salário, moradia, crediário, inadimplência, SPC, vamos discutir assuntos morais e religiosos, aproveitando que o esquerdismo europeu está sendo imitado pelo esquerdismo brasileiro, perdeu a referência holista da mudança, da igualdade ou do marxismo-leninismo e aceitou que ser humanista agora é ser solidário com essa agenda hiperfragmentária do identitarismo. Então, o assunto agora não é saúde, educação, salário, juro do crediário. Então, o assunto agora é feminismo, etnismo, etarismo, essas coisas todas. São todos assuntos graves, relevantes, mas, à luz do Brasil, o efeito que causou foi exatamente esse: troca na cabeça do povão o lugar da política. E aí você sobe o morro agora com um discurso moralista, de base religiosa,
aperfeiçoado pela esquerda, que desconsidera dialeticamente que sua tarefa é evoluir junto com o povo, não desertar da luta pela igualdade, estrategicamente falando, do ponto de vista da economia. E isso é o que explica hoje a distinção entre nós e a Europa. Na Europa, qual é o problema grave? O desmonte do neoliberalismo não aperfeiçoou-se numa nova alternativa. As políticas identitárias não respondem aos dramas concretos. Quais são os dramas concretos? Um mercado de trabalho estagnado por duas razões. A primeira, uma alta tecnificação, uma automação, a robótica, os algoritmos, a inteligência artificial, não é? Destruindo os modos tradicionais de produzir e trabalhar. Segundo, estagnação econômica provocada por uma concorrência que eles não conseguem enfrentar do Oriente, especialmente a China, com a sua mega escala, seus juros baixos, sua manipulação de taxa de câmbio, exatamente o oposto do que o modelo econômico brasileiro professa como ciência boa, sendo ideologia de quinta categoria. Exatamente o oposto é o que a China faz. Pois bem, e aí você tem o quê? O mercado de trabalho inundado por migrantes dispostos a oferecer sua mão de obra mais barata e uma multidão de pessoas desqualificando a qualidade dos serviços públicos, o acesso à saúde, etc, etc, etc. Então, o que as pessoas fizeram lá foi votar para mudar. Por que não consumaram o caminho para a direita? Porque na França ainda existe povo, ainda existe democracia. Então, o que aconteceu lá? Houve um grande Existe mais, Ciro? Aqui não existe mais? Como é que você vê? Fazendo até aqui conexão. Aqui, sociológica e cientificamente, de forma política, eu descrevo o regime brasileiro como uma aliança entre ladrões e barões. Ou, falando A resposta, o resultado da eleição em 2022, no segundo turno, o Lula prevaleceu ali por uma pequena margem, né? 1,8 ponto percentual de diferença em relação ao Bolsonaro. Mas não houve ali também um resquício de fator democrático, um resquício de fator civilizatório que sonegou ao Bolsonaro um segundo mandato? Olha, eu consigo até identificar. Eram os 12% que votavam em mim. Mas assim, não é por pedantismo nenhum, não. Não é por pedantismo, porque quando um eleitor aceita votar num candidato que não é viável para ganhar, ele tem outros valores fazendo a prevalência na sua decisão de votar. Ele sabe que existe um segundo turno para isso, ele sabe que dá uma posição importante a um grupo que não aceita essa dicotomia falsa e que está matando o Brasil, vai afundar o nosso país, está liquidando a nossa democracia, e que não é o problema europeu, porque a direita europeia tem essa característica, vamos ter clareza, a direita europeia está propondo perseguir os migrantes. Vamos ter clareza, isso é nazifascismo, do puro. Sabe, propõe a pena de morte, propõe a segregação de populações por raça, enfim, e é por raça mesmo, porque a Ucrânia mandou mais de 1 milhão de refugiados para a Europa Ocidental ou Oriental e não houve nenhum debate sobre isso. Agora, se é negro vindo da Argélia recém-descolonizada, do Marrocos, da Líbia, etc., etc., aí sim a discriminação é pesada. Então, é uma outra direita diferente da nossa aqui. Assim como você chamar o PP de esquerda, o Lula de esquerda, é um equívoco grosseiro, Ciro, mudando que um pouco esmaga de assunto. simplesmente o pensamento progressista no país. Ciro, mudando um pouco de assunto, saindo lá da Europa e indo para o Ceará, há possibilidade de o senhor e o seu irmão voltarem a se entender? E você disse que desistiu da política, talvez a relação com o seu irmão seja um dos motivos. Há possibilidade de vocês voltarem a se entender, especialmente na política do Ceará? Porque parece que o senhor voltou a se entender com Tasso Gereissati, né? Eu nunca me desentendi com o Tasso. E a resposta termina aqui, ou com um contundente, redondo e simples, não. Por quê? É mesmo? No Natal não vai ter a ceia da família Gomes, é isso? Não. Por quê? Eu te explico, é porque o Ceará é um estado político dependente. Então, esse estado e isso é uma coisa para o jornalismo examinar, se é que vale a pena dar uma olhadinha para essa pequena província do meu amor machucado. Repare, o Ceará era um estado inviável. Quando a gente começou, eu mais o Tasso, com quem eu jamais me desentendi, quero repetir isso, não é? Nós tínhamos 85% da folha de pagamento absorvia toda a receita do Estado. Os funcionários estavam atrasados 3 meses. O Estado era o fim do mundo nos indicadores. Tínhamos a maior mortalidade infantil das Américas, etc, etc. O Ceará passou a frequentar o primeiro, segundo ou terceiro lugar em matéria de desempenho relativo em todos os indicadores. Em todos os indicadores. E, fazendo a homenagem ao Tasso, que fundou esse movimento, eu fui fundamental no desdobramento, no aprofundamento disso.
E eu, sem qualquer tipo de modéstia, porque neste caso não cabe a sua pergunta que está me fazendo refletir, eu dei vida política ao Cid e ao Camilo. Pois bem, o Camilo traiu tudo isso. E o Cid aderiu ao Camilo pelo poder. Ele sabe que o Ceará hoje, por exemplo, é o maior déficit em relação à receita corrente líquida. Examine isso, por favor, para ver se é alguma paixão minha pessoal. Era o primeiro lugar do Brasil em investimento per capita, o terceiro lugar em investimento nominal do Brasil, virou o maior rombo em contas públicas, não é assim que se trata hoje os assuntos, em relação à sua receita, do Brasil. Eles criaram, aqui tinha 23 secretarias, o Camilo criou 17 novas secretarias, agora são 40 secretarias, ao custo de R$1 bilhão, as nossas universidades estão todas em greve. O Ceará Ciro, às vezes, refletindo sobre essas coisas que você diz, eu fico a imaginar, porque, como você disse, eu dei vida ao Cid e ao Camilo. Portanto, até anteontem, vocês estavam juntos. Agora, a pretexto de desqualificar o Camilo, você chega ao ponto de... E estávamos falando agora há pouco de feminismo, né? E você disse, é uma coisa importante, ganhou proeminência no Brasil, talvez não devesse, em função de outros problemas, a seu juízo, mas ainda é um valor, né? E você... A pretexto de desqualificar o Camilo, você chegou ao ponto de destratar a segunda suplente do Senado, que assumiu no lugar dele, né? A senadora Janaína Farias, do PT. E você chegou a dizer que ela organizava as farras do Camilo, que ela era assessora para assuntos de cama e que o Ceará hoje é representado no Senado por uma cortesã. Essa foi a sua expressão. O que eu me pergunto é, você não exagerou aqui? E segundo... você não tem parte de responsabilidade pelo que você acusa, porque, como você disse, você é corresponsável pela ascensão do Camilo, né? O que faz mudar a chave? Eu tenho 100% da responsabilidade e uma das razões de eu estar sendo tão eloquente na minha crítica é exatamente essa. Então, essa razão de eu ser 100% responsável, eu não quero fugir dessa responsabilidade histórica. Agora, deixa eu dizer, o que atenua a minha contradição evidente, que você corretamente está anotando? O que atenua é que eu andava fora. Eu andava numa luta de uma candidatura, 2 candidaturas, 3 candidaturas, 4 candidaturas à presidência do Brasil, e meio que em confiança eu tinha me omitido de estar aqui dentro do Ceará examinando as coisas. Havia crises, eles me chamavam, não houve uma crise que eu não fosse chamado para ajudar, e como mais experiente, como, enfim, como fundador desse grupo agora e tal, não sei o que, e tal, dando sequência à extraordinária obra iniciada historicamente pelo Tasso Gereissati. Só que quando eu rompo, é que o meu ouvido vira pinico. Essa é uma parte das questões. Só quando eu rompo é que o meu ouvido vira pinico. Então, ainda hoje, meu ouvido virou pinico. Sobre este assunto da senadora, eu estou bem orientado aí por todos os meus assessores para dizer que o que eu já falei, não deveria mais tratar, nem tirar, nem pôr nada do que eu disse. Apenas eu quero dizer uma coisa. Em qualquer lugar sério do mundo, em que alguém que foi candidato a presidente da República diz de um senador, de uma senadora, o que eu disse, o que cabe é a imprensa investigar. Sabe? Porque não é sexismo o meu motivo. Nunca foi. Nem sequer o alvo era ela minha. Não era. O alvo é a irresponsabilidade patrimonialista com que alguém como Camilo Santana põe e dispõe do poder. Se o que eu falei é exagerado, que eu pague por isso, mas cabe, eu penso, numa imprensa minimamente séria. Aqui no Ceará está todo mundo subornado. Aqui não sai nem sequer o nome de um tenente da Casa Militar do governo Camilo Santana, que está preso como chefe da logística do PCC e segurança da cunhada do Marcola, que é o chefe do PCC. Esse tenente da Casa Militar servia no cerimonial, sendo um tenente da Casa Militar, servia no cerimonial como braço direito da atual senadora. Mas ninguém quer investigar se tem 2 irmãos presos por achaque, não, fica no sexismo, porque isto pega. Sabe? Bem as suspeitas envolvendo seu irmão, o Ciro, essas denúncias que você está falando, isso. Há alguma suspeita? Não. Não, meu irmão não. Por favor. Aqui dá a impressão, Ciro, de que você deixa no ar a hipótese de que o Camilo esteja até sendo chantageado pela segunda suplente que assumiu a cadeira. Explícito. Eu quero saber o seguinte, volto a dizer o que... Você acha que ele está sendo chantageado, então, efetivamente? Não, eu não acho. O que eu acho é que haveria, se houvesse imprensa livre no Brasil, se esse assunto merecesse relevância, esse assunto merecesse ser investigado. Eu fico aí respondendo por sexismo, porque está tudo certo, é o preço que eu pago
pelo meu jeito de ser, pela minha linguagem. Eu não sou sexista, eu fui o único responsável na história do Brasil, tendo sido governador e prefeito, por metade do orçamento ser governado por mulheres, nas duas circunstâncias, ninguém tem esse exemplo no Brasil, e eu sou aquele que liderava o partido que lançou a única senadora eleita na história do Ceará. Nem antes, nem depois dessa ingerência nossa, uma senadora qualificadíssima, que tinha sido já vereadora mais votada da capital, que tinha sido deputada estadual Mas, mais Ciro, votada. seu irmão, então, está envolvido nessa roubalheira toda. E nessa... O meu irmão sabe de tudo isso, mas não está envolvido, apenas resolveu calar a boca e apoiar o Camilo. Você falou sobre as aqui mulheres... No Ceará, deixa eu dizer de novo, aqui no Ceará não se faz mais uma obra pública sem exigência de propina. Isso é dramaticamente grave. O atual governador demitiu, depois dessas minhas denúncias, 9 secretários. Ninguém aqui perguntou por que essa mudança aconteceu, sabe? E não tem imprensa mais aqui no Ceará, lamentavelmente. Mas isso assim, estou só falando disso porque vocês estão me cobrando. Você falou sobre as mulheres, né? Eu até lembrei de uma declaração sua sobre o jangismo que acontece no governo Lula, né? Você falou que o jangismo atrapalha. Você tem achado ruim a atuação da Janja? Como é que você tem analisado aí? Eu tenho ordem explícita da dona Gisele, a quem eu amo e quero bem, de não tocar nesse assunto. Veja, o que eu quero dizer, eu já disse hoje, é aquela história do identitarismo vesgo substituir a discussão das questões das maiorias. Não é que os assuntos não sejam sérios, todos eles são, mas postos assim, de forma desqualificada, autoritária, vamos pegar uma coisa indefensável, por exemplo, o machismo. O machismo é uma coisa indefensável. Nós temos que evoluir para a igualdade plena, garantir essa igualdade, especialmente no mercado de trabalho, onde as mulheres ganham 76% do que o homem ganha para fazer a mesma coisa. Se eu, entretanto, não evoluo com o povo, humildemente, dialeticamente, começando de onde o povo está, eu estou confrontando o patriarcado e faço o povão ficar reacionário, ficar conservador no sentido estrito por medo de deslocamento dos seus papéis históricos, sem uma pedagogia de qual é um papel generoso que os homens podem ter numa sociedade de iguais. Eu estou tentando ponderar isso, e um certo dia eu chamei isso com esse termo aí, mas não estou nada a ver falar com a primeira-dama do país, eu não tenho nenhuma vontade de entrar nisso. É isso. Fala, Thales. Por quê? Ordem da dona Gisele, cumprida à risca. Você não me respondeu por que você e seu irmão não podem voltar a ter uma boa relação. Nós podemos ter, na hora que ele cair em si, de que o Estado do Ceará está sendo destruído e que o sentido superior da nossa presença na vida pública sempre foi servir ao povo e não ao nosso projeto de poder, eu posso até me reconciliar. Antes disso, lamentavelmente, não é possível. Mas falando francamente, Ciro, essa divergência política, ela interferiu na convivência familiar, a ponto de não haver um ambiente fraternal que permita a divisão de uma mesa numa ceia de jantar, assim, uma ceia de Natal? Não quero mal a ele, mas não tenho nenhuma vontade sequer de vê-lo. E os outros irmãos? Tá tudo no mesmo... Não, tá não. Vamos tratar de outro assunto. Não, Ciro, não, eu acho que essa pergunta não é para... O pessoal até tá brincando, entrou em casos de família, não é para fazer fuxico político, mas eu acho que o que acontece aí, você falando... E pior aqui que a intriga da minha assessoria que está aqui, dizendo que agora nós viramos o programa do Léo Dias. Léo Dias. Aqui pode ser qualquer coisa, a gente está tranquilo. Com todo respeito ao Léo Dias. Ô, Ciro, não, porque, na verdade, várias famílias brasileiras, né, tem atritos, pessoas que se separaram, irmãos que não se falam, casais que se separaram, inclusive, por causa da política. E aí a gente vê que políticos profissionais também vivem isso, né? É o seu caso de família, né? Políticos profissionais que se separam por causa de intrigas políticas, de uma maneira impossível de ter reconciliação. Olha, Fabiola, teve um dia aqui, o Lula foi preso. Quando o Lula foi preso, a petezada esqueceu, e especialmente o Lula esqueceu. Eu saí na luta pesada e tal, para dizer que o Moro estava trocando os pés pelas mãos, que era um arbitrário. Me propus a constituir uma comissão de juristas que dessemos fuga ao Lula ou asilo político, se ele considerasse que essa era uma alternativa à violência que ele estava sofrendo, etc, etc. Pois bem, nesta ocasião, eu lutando, já com gravíssimas críticas ao Lula e ao PT,
mas defendendo o Estado de Direito Democrático, que é a minha vocação, o Camilo veio na minha casa dizer que ia sair do PT, porque não queria ficar tendo que explicar a corrupção do Lula, etc, etc. Eu disse para ele, olha, quem faz isso é rato. Rato é que sai de navio quando o navio está afundando. Fica quieto aí, isso aí lá na frente as coisas mudam e tal, e ninguém vai lhe confundir com qualquer coisa, se for verdade que o Lula é corrupto, você vai ter ocasião então de fazer e tal. Mal vi eu que estava convivendo com um rato. Então o que aconteceu comigo foi quando eu afundei, como se eu tivesse alternativa, se põe no meu lugar, eu fui lançado candidato, eu tinha 12%, 14%, e depois que eu sou candidato, eu tenho o direito de recuar? Eu não posso recuar, eu represento um movimento, uma opinião, muitas pessoas acreditam em mim, acordos políticos são feitos pelo país afora, tendo por premissa a minha candidatura, e de repente afunda. Quando afunda, o que é que você espera dos seus mais leais companheiros? É que eles sejam o seu último refúgio. Quando eu desci aqui no Ceará para fazer um apelo ao Cid para me ajudar, o Cid se recusou, me deixou falando só na rua, se juntou com o Camilo para vir contra a escolha que nosso partido fez aqui no Ceará. E em nome de quê? Em nome de quê? Do poder, sabe? Então, se não tem gratidão, não tem lealdade, não tem nada, vocês querem conversar sobre isso? Pronto, aqui de novo, meu coração aberto. Eu já estou em paz, pacifiquei o seguinte, eu quero olhar para frente, para o futuro, e meu apego para ainda ficar dando entrevista é o amor que eu ainda tenho, mal correspondido ao Brasil e ao Ceará. Agora, só para olhar para o futuro, Ciro, nós temos aí um dado da realidade que é essa polarização, né? Que já foi lá atrás um pouco menos incivilizada, quando era PT, PSDB, hoje é Lula e Bolsonaro, né? O que eu queria lhe perguntar é se você enxerga alguma possibilidade de a política brasileira ser desintoxicada, se existe alguma possibilidade de desobstruir esse debate, de tal sorte que possa emergir alguma força alternativa, se o eleitor brasileiro pode ainda se desintoxicar. Veja, eu luto por isso. Eu tenho segurança, 40 anos de testemunho íntimo da vida nacional brasileira me autoriza a dizer que eu tenho absoluta segurança de que isso está matando o Brasil. É uma geração perdida, é um caminho, enfim, sem volta. Os limites da nossa questão fiscal estão se aproximando, a regra de ouro vai dar na burro na água, o superávit primário desejado é impossível. Enfim, eu até gostaria, diante da gente terminar, a gente comentar um pouco isso, para a gente reorientar um pouco a discussão neste assunto que interessa, porque vai mexer com juro, vai mexer com câmbio, vai mexer com a vida de todo mundo e com até a perda da conquista do Plano Real, que lá atrás eu ajudei a fazer, e agora sumiram comigo na grande mídia por um conjunto de iniciativas que eu estou descrevendo na minha newsletter e vou lançar um livrinho. Você mesmo disse que não quer dar entrevista, a gente está pedindo para você entrevista. Então, não vem falar, não, que sumiram comigo da grande mídia. Não, aí eu tenho que falar, porque a gente está pedindo há quanto tempo a entrevista? Não, você tem toda a razão. Que todo mundo do UOL saiba que eu sou convidado há bastante tempo e que estava recalcitrante. E você mesmo falou, eu para não ter que falar com a grande mídia, fiz a minha newsletter. Isso. Então não vem, não. Então, peguei. Tá no caso do UOL, não estou falando o seguinte, é da discussão do real no que interessa. Ao invés de uma memória mentirosa, você vasculhar 30 anos depois, não é por historicismo nem arqueologia, é porque a grave contradição econômica que vivemos hoje deriva da obra inacabada, embora muito claramente planejada, do Plano Real. Isso é um outro assunto que a gente fala já já. Mas, enfim, eu estava querendo fazer essa resposta do coisa e me dissipei um pouco agora. Qual foi? Desculpa. Polarização, se tem saída ou não. Pois essa que é a grave. Então, repare, eu sustento, desejando que Deus proteja o Lula com muita saúde pela eternidade, para ninguém me confundir nada, mas eu suspeito de que enquanto o egoísmo do Lula não permitir que ele dê espaço a um passo alternativo, esta polarização vai sempre acontecer, porque ela é adjetiva. Sabe, o Bolsonaro não tinha nenhum dote para ser presidente do Brasil. Desculpa, eu conheço o Bolsonaro há muitos anos. Em 93, eu era governador do Ceará, eu pedi a prisão e a cassação dele. Eu pedi a prisão e a cassação dele porque ele estava propondo o fechamento do Congresso Nacional em 93. Mal houvermos recuperado a democracia, esta figura trágica da vida brasileira. Esse homem vira presidente do Brasil. Ninguém quer nunca parar para pensar. Esse cara não desceu de Marte. Esse cara foi o intérprete, felizmente para nós, vulgar, despreparado, enfim, ladrão de galinha, para ser
bastante Ciro Gomes nesse argumento, para presidente do Brasil. Sabe por que ele foi eleito? Por uma circunstância muito simples. O ego descalibrado e sem nenhum resto de espírito público do Lula. Ele vinha, todo mundo sabia que a eleição de 2018 tinha um perdedor, que era o PT. Por quê? Porque o PT merece? Não, porque havia ali um encontro trágico da pior crise econômica da história brasileira, 7% de queda do PIB em 2 anos, nunca houve nada parecido na história do Brasil, desemprego se aproximando de 14%, o dobro do que está hoje, e a crise social generalizada que explodiu ali no 2013, na negação das coisas todas e tal, e enquanto isso o noticiário dominado pela notícia generalizada de corrupção, que, de novo, Lula faz de conta que foi absolvido e tal, mas a corrupção generalizada, o Lula deu, cansei de dizer. E o Lula não deixou o senhor ser candidato à presidência, né? Esqueça eu, mas é verdade. Mas é pior, tem componente de canalice este episódio. Felizmente eu tenho testemunha. O senhor pode explicar qual a canalice? Eu posso explicar. Um belo dia, eu sou candidato a presidente, lançado pelo meu partido e tenho essa opinião. Como é? Não, pode, desculpa, né? É que você contou isso no nosso UOL Entrevista aqui. Contou, e foi super interessante. Vou ser breve. Então, pelas tantas, o Haddad me convida para jantar na casa do secretário de Educação de São Paulo, do Chalita. E ali ele me traz uma sondagem e eu pergunto, você está falando por si ou pelo Lula? Ele me disse que era pelo Lula. Então, qual é a questão? Você aceita eu ser seu vice? Eu disse, Haddad, eu gosto de você, acabei de lhe apoiar para prefeito. Tinha acabado de apoiar ele com o Chalita de vice indicado por mim, pelo meu partido, na prefeitura, e ele perdeu em todas as eleições. Então, não me leve a mal, bom amigo, mas a vida é cruel. Hoje, quem for do PT vai perder a eleição. Está óbvio, todas as pesquisas estão dizendo, não é palpite de um homem experiente. Não, mas não sei o quê, insistiram, aí meus amigos todos, você tal. Na última rodada estava presente o ilustre jornalista Mário Sérgio Conte, foi no escritório do Delfim Neto, com o professor Bresser Pereira, já carregaram a pressão em cima de mim para eu deixar de ser egoísta, não sei o que e tal, e aceitar realisticamente e tal. Eu digo, isso é um risco grave, porque nós vamos trazer para dentro de uma campanha que eu tinha condição de ganhar, ou eu, ou outro qualquer que não fosse PT, não é? Ganhar essas eleições para o campo progressista e tal, porque estava ali o desastre acontecendo na vida brasileira. Repare, com Michel Temer. O que acontece? Eu aceito. Topo fazer. Não passo mais do que 2 semanas. Aí a Dilma liga, o Mangabeira me liga, que a Dilma procurou, o Cid me liga, que não sei o que e tal, que o Lula quer que eu vá a Curitiba. Eu tinha uma ação na justiça que não me deixou ir ao visitar o Lula e eu entrei na justiça para ir visitar o Lula. Que são componentes de canalice completas. Então, o Lula contra a ordem da lei e eu recorrendo disso na justiça, tudo isso está aí para vocês pesquisarem, houvesse relevância ou mínimo interesse real nisso, que não há, não é? Porque tudo Lula está absolvido e pode fazer qualquer coisa, dizer que o camarada casou com a menina de 12 anos, ou dizer, enfim, as maiores diatribes do mundo, e ele vai dizendo e pronto, eu ia dizer naquele negócio que a Gisele me proibiu, e o identitarismo vesgo deixa por menos, passa pano e explica tudo. Então, repare, o Lula, então, me convida para ser vice dele, inelegível e preso. Aí a resposta, eu vou dizer aqui de novo, embora seja escatológico, mas foi a resposta realmente. Eu digo ao Lula que vá para a puta que o pariu. Por quê? Porque não presta ao Brasil, sabe? Nem ganharia a eleição se eu fosse visto como um vassalo. Aliás, boa parte dos meus dramas eleitorais vem aí pelo sul do Brasil do fato de que eu sou eterno aliado do PT. Então eu compreendo isso, não deixaria de ser aliado do PT, porque do outro lado eu estava coisa muito pior. Mas agora acabou, não tem mais isso. Então, repare, aí eu fui. O Lula lança quem? Haddad, que aceitou esse papel vil de ser vice de Araque, para depois se habilitar a uma subpersonalidade, né? Enfim, para fazer com gente do MST fazendo greve de fome na porta do TSE. Terminando. Enquanto Lula for ator central do processo eleitoral brasileiro, o Brasil não tem chance. Por quê? Porque ele é o câncer e o Bolsonaro é a metástase. São umbilicalmente ligados. O câncer produz a metástase. O que é pior, o câncer ou a metástase? Julguem vocês. Ciro, queria agradecer a sua entrevista hoje aqui, ao vivo, no nosso UOL News. E tem muita gente falando aqui, ele abriu dizendo que ele é jornalista, mandou os jornalistas investigarem tanta coisa, o pessoal pedindo para você investigar. Já que você está apontando... Eu posso só dar o endereço? Desculpa, Fabiola. Da sua newsletter?
Ah, mas aí você falou 10 vezes, fez 30 publis aqui, ao vivo hoje. Eu fiz esse som. Então, isso foi ordem da assessoria. Mas é assim, Tá bem mandado, hein? Assessoria, mulher, só orientando Ciro Gomes, é isso. O tempo todo, aqui por Faz aí a sua publi, pode fazer, Ciro. Qual é a sua newsletter? cirogomes.com.br. Tudo isto que eu falei aqui está analisado profundamente lá e eu me obrigo, para cada crítica que eu faço, a propor alternativas bem pensadas, bem estudadas. Não é para ser dono da verdade, é para tentar que o debate aconteça. E hoje não tem acontecendo nada. Ou você é lulista fanático, ou é bolsonarista fanático, e o Brasil que se exploda. Publi feita. Ciro, obrigada pela sua participação aqui. Obrigado, e até uma próxima oportunidade. Bom dia a todos. Obrigado a vocês.